Excelência, a memória. O Vossa Excelência, a memória está de volta. Tereza Lajolo, mulher, professora, militante, fez parte da primeira bancada do PT aqui na Câmara dos Vereadores de São Paulo, é a nossa entrevistada de hoje. A senhora saiu do interior de São Paulo, perto da minha terra, de São Joaquim da Barra, e eu sou de Ribeirão Preto, da nossa roça maravilhosa, veio para cá, professora, foi para Brasilândia e tornou-se uma líder das mães ali. Como é que aconteceu isso? Existe um clube das mães? Não, existiu. Existiu. Aí é que tá. Eu fui parar na Brasilândia para trabalhar. Bom, quando eu cheguei, primeiro, São Joaquim, aí eu fui para Ribeirão, fiz colegial São Paulo, né, naquele tempo. Fui morar no conjunto residencial da Universidade de São Paulo, no CRUSP, que também depois acabou com a ditadura militar, naquela época, né? Ele continua existindo. Aí eu me formei na geografia na Universidade de São Paulo. Mas mesmo quando eu estava estudando ainda, eu tinha que trabalhar. E uma amiga minha falou, minha irmã falou para mim que tem aula numa escola lá na região onde ela mora, que é a região lá da freguesia do Ó, e fica no bairro, lá numa parte do bairro chamada Brasilândia. Você não quer ir lá ver? Aí eu fui. Para chegar lá, eu falei, gente, onde é que eu estou chegando? Não chega nunca. E naquela época, né? Hoje eu vou lá e volto em 3 tempos. Ainda mora lá? Não, agora eu mudei. Mas aí eu fui para lá. E lá eu comecei, isso em 69, tá? Inclusive, para chegar na escola, a gente ia até a Lapa, pegava a lotação, que era de táxi, e aí ele falava assim, alguém vai descer na Itaberaba? Não, está todo mundo para o ponto final, todo mundo para o ponto final. Ele entrava na famosa Estrada do Sabão. Era um sabão mesmo, porque era... O próprio nome diz. Porque era terra, e na lateral não tinha nada. Só tinha pessoal que tinha terras lá, né, pequenos sítiozinhos, e aí, de repente, vai devagar, porque lá, põe farol alto aí, porque de repente você via, passava boi, passava o cavalo, e aquela farra para chegar até a escola, tá certo? Mas eu fiquei, aí dali eu fiquei ali. E quando eu terminei a faculdade, eu falei, eu não vou sair, porque se eu mudar daqui, eu não sei o que eu vou encontrar em outro bairro. Eu já estou firme aqui. Eu não estava efetiva, estava contratada, mas ninguém queria ir para lá, entendeu? Então, eu fiquei lá, e lá meu marido topou naquela época, né? O meu ex-marido topou, foi morar lá porque ele podia pegar o carro e trabalhar onde ele trabalhava. E eu fiquei lá. E aí, disso, eu comecei a conhecer o povo de lá, conhecer as mulheres do bairro, mães de muitos alunos meus, e a gente começou a fazer um processo de encontro entre nós, que era o Clube de Mães, para sentar toda semana. Aí elas faziam alguma coisa, hoje vocês chamariam de empreendedorismo, tá certo? Eu fui aprender a fazer crochê, para elas aprenderem a fazer crochê, tá certo? E aí elas começaram a fazer crochê e puderam, com isso, ganhar um dinheirinho para a família. Garantir uma renda. É o empreendedorismo, atualmente. E aí, com isso, eu passei a conhecer o pessoal, e aí nós fomos juntos, lutando por água, luz, asfalto, escola, creche, tudo na região. Então, quer dizer, tinha as aulas e tinha também essa relação com os bairros na região, tá certo? Então, aí até tem uma famosa data, que é 21 de junho de 1980, quando nós fomos reprimidos pelo governo itinerante do Paulo Maluf. Esse fato se tornou até internacional, foi muito interessante. E aí nós fomos reprimidos, mas nós ganhamos um pronto-socorro lá na região que chama-se Pronto-Socorro 21 de junho de 1980. Ele tem esse nome. Quem deu foi o então prefeito aqui, que era o Mário Covas, que conhecia, aliás, a região, conhecia a luta e apoiou a nossa luta naquela época, né?
Quer dizer, uma luta que começou então lá na Brasilândia, junto com o Clube das Mães, veio para cá, continuou no plenário, até que em 88, ela que estudava tanto, foi escolhida uma das melhores vereadoras de São Paulo. Essas coisas, eu fico meio assim, sabe? Porque tinha uma coisa, porque esse negócio de melhor vereadora também de São Paulo, porque tinha uma coisa que era interessante, eu participava de uma comissão aqui, a gente participa de comissões dentro da Câmara, então eu também estudava muito e tinha a questão de transportes, tá certo? E tinha a questão também de você discutir a questão urbana na cidade de São Paulo. Então, com isso, veio essa consideração que eu realmente me sinto muito, muito feliz de ter correspondido, eu estava naquele momento correspondendo a uma expectativa do que ia ser uma vereadora, tá certo? Ou um vereador, tanto faz, homem, mulher ou não. O importante é representar. Sim, senhora. E eu vou contar uma passagem interessante. A bancada também tinha como costume, todos os projetos que envolviam qualquer coisa, a gente ia atrás de saber, conhecer as pessoas, conhecer o fato. Tá? E uma das coisas que passava aqui na Câmara era a mudança de nome de rua. E a gente ia saber da rua lá do pessoal, se eles tinham assinado uma lista, um abaixo-assinado, para mudar o nome de rua. É interessante que a gente descobriu que ninguém assinava. Assinavam por eles, porque naquela época tinha aquele livro que você tinha o nome das pessoas que moravam na rua. Então eles copiavam o nome das pessoas e assinavam por elas. Eita! Eita, tá certo? Aí nós descobrimos. E a gente começou a trazer os moradores aqui para reclamar. Ah, eu não pedi para ninguém para mudar o nome da rua. E aí o pau comia aqui, né? E aí não passava o nome de rua. Resultado, por muito tempo a Câmara não votou mais mudança de nome de rua. Graças a esse episódio. A bancada que fazia isso. Então, essas coisas, entendeu? Nós fomos construindo, eu acho que inclusive, falando aqui, desculpa, mas eu vou falar, claro. Até a possibilidade do que foi a eleição da Erundina, porque era a bancada como um todo. Erundina como prefeita. Isso. Tem uma questão que eu gostaria que a senhora contasse, que foi uma grande contribuição histórica que a Câmara Municipal deu. Eu gostaria então que a senhora contasse qual a contribuição pessoal da senhora, que foi a CPI da Vala de Perus, que aconteceu em 1990 e que diz respeito à ditadura militar. Olha, eu sempre acompanhei a questão da ditadura militar e qualquer questão relativa a isso. Qualquer pessoa que tenha sido jovem ou não naquela época, né? Eu vim do movimento estudantil, movimento popular, e aí vai o movimento político também, a questão da ditadura militar. E interessante que o dia que foi revelada a existência da Vala de Perus, no dia 4 de setembro, nós levamos o maior susto, porque nós não sabíamos. Ninguém sabia da Vala de Perus. Isso é interessante, né? A pessoa, quem guardava mais ou menos uma ideia de que existia alguma coisa num lugar lá em Perus, era o Antônio, que era o chefe lá que mora inclusive em frente ao cemitério. Ele que sabia que podia existir alguma coisa num determinado lugar, tá certo? E aí ele revelou para uma pessoa que é o irmão de um rapaz que foi encontrado na vala, tá? E aí o Caco Barcelos, ele ficou sabendo, e aí da história, e aí a Erundina foi procurada, né? E o pessoal contou para ela o que era. E ela falou, vamos lá. Foi lá e falou, pode cavucar aí. E aí mexeram lá e aí foram encontradas 1000 e tantas sacos de ossadas dentro daquela vala. Aquela vala ali representa o crematório que não existiu lá em Perus. Porque a ideia inicial, apesar da reivindicação popular que existia lá de um novo
de um cemitério ali na região, por causa que eles usavam um outro cemitério Caieiras e não estava dando mais para colocar. O pessoal de Perus não sabia, não conhecia a planta. E foi dado de presente para eles o cemitério, foi. E nesse cemitério a ideia, nós descobrimos com a CPI aqui da Vala, que a proposta era da existência de um crematório lá no cemitério. E esse crematório, eles pretendiam queimar, né? Tá certo. Todas as pessoas que fossem enterradas lá, não. Eles estavam pensando em cremar todos aqueles que nós descobrimos na época, depois com as análises, que foram mortos pela ditadura militar, torturados e mortos, como também muitos que foram da época do Esquadrão da Morte, tudo isso, tá certo? Agora, quem era uma pessoa que não tinha esses vínculos ia ser enterrado normalmente. Então, essa era a ideia de crematório nesta situação. E daí, como foi tornado público tudo isso, antes disso, aí a empresa inglesa que ia fazer o cemitério, nós achamos uma carta, ela dizia assim, que cemitério é esse? Que crematório é esse que vocês querem construir? Que não tem que a porta de acesso ao crematório é de vai e vem. Então, e fica aberto 24 horas. O que você deduz disso? Que realmente vai e vem, está sempre aberta, tá certo? Então era para chegar e joga lá, crema. Chega lá, joga, entendeu? Sem ter problema nenhum. E se recusou a construir. Aí eles, por não ter o crematório, eles resolveram fazer a vala. Então puseram todo mundo dentro da vala. Dentro da vala, e essa vala ficou escondida lá e o pessoal, sem saber, apesar de que eles procuravam nos livros algumas coisas sobre certas pessoas que estavam enterradas lá e não encontravam, o pessoal vinha. Então tinha uma série de indagações que aí... Que vocês foram investigando aqui. Não, é que daí, como a Erundina foi aberta, aí a gente investigou toda a parte. Então era isso. Era um cemitério que, inclusive, foi feito com um entendimento muito grande entre a prefeitura, o cemitério lá, o pessoal que administra cemitérios, com o pessoal do IML. E aí esse grande entendimento, que era para você não ter problema nenhum, né? Tá a porta aberta no cemitério para esconder qualquer coisa que viesse do IML. E depois também gerou uma contribuição muito grande da senhora na questão da Comissão Municipal da Verdade. Sim, depois foi na época do governo do Haddad. Que deu grandes contribuições. Sim, porque aí... Para a solução de desaparecidos, né? Mas aí foi uma coisa interessante que a gente descobriu nesse processo todo, que é o Sistema de Segurança Interno, SISEGIN, que foi descoberto na época da Comissão da Memória e Verdade Nacional. E esse documento é que explicou para nós esta relação intrínseca entre, primeiro, quando criaram esse documento, foi criado o DOI-CODE, tá? E você sabe, o DOI-CODE que papel teve? Papel de prender, torturar e chegar a matar mesmo. E quando as pessoas morriam, eles criavam desculpas. Foi atropelado, não sei o quê. Então, nunca disseram a verdade. Como no caso do Vladimir Herzog. Isso. Nunca contaram a verdade. E o Vladimir eles tiveram que contar, né, em tese, né, e fantasiar um suicídio. Agora, foi criado o DOI-CODE, e do DOI-CODE, esta relação que vinha de federal, DOI-CODE, IML e a prefeitura. Então, esta relação era, entendeu, direta. Além disso, a gente descobriu também nesse documento que durante a ditadura militar, nesse sistema, eles propuseram a criação do que nós conhecemos como P2. Vocês já ouviram falar? P2? O que é P2?
Então o pessoal fala, teve P2, tem P2, aí tem P2. E o P2 foi usado contra nós no 21 de junho de 1980. Tá? É o seguinte, são PMs, e eles selecionavam para trabalhar direto sob orientação do governo federal, portanto, do Exército. Então, eram policiais militares ligados diretamente ao Exército, tá certo? Trabalhando no Estado como representante deles, com a política deles, infiltrados, que são aqueles que andam à paisana, que são os P2. Infelizmente, a gente está chegando no fim do nosso programa. Eu agradeço imensamente todas essas contribuições históricas, até para conhecimento da gente do que aconteceu na época da ditadura. Muito importante para a nossa formação de cidadania hoje. Eu agradeço todas as maluquices, né, no bom sentido, que a senhora aprontou aqui. E muito obrigada mesmo por tudo. Eu que agradeço. E desculpa de eu falar tanto, tá? Imagina, a gente está aqui para isso. Mas eu acho que eu fiquei feliz porque eu pude registrar, inclusive, essa história do sistema de segurança interno. Que é uma história nunca contada. Nunca contada. Nunca contada. Muito obrigada, então, por tudo. Você também, muito obrigada a vocês. E eu fico feliz que vocês tenham essa proposta, tá? Muito feliz. Que bom. O Vossa Excelência a Memória volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.